Paz do Senhor, queridos. Pode sentar em nome de Jesus. Bom dia para você, graças a Deus. Volta lá no slide principal para mim, Samuel, na imagem. Nós estamos aí nessa construção, né, de mais um domingo, onde nós encerramos, né, no domingo retrasado, já iniciamos aquele tema sobre fé, e já iniciamos com o pastor Eduardo, no domingo passado, falando a respeito dessa questão aí, o campo de batalha da mente. E na semana passada, foi falado sobre a importância da mente, né? E foram faladas muitas coisas aqui, muito importantes. Para que você saiba, essas aulas elas estão gerando um áudio, e esse áudio tem sido disponibilizado no podcast da Igreja Ministério Peniel, que está no Facebook, então, no YouTube, não é isso? No YouTube, então já está disponível, você vai lá no YouTube, você procura lá o podcast da Igreja Ministério Peniel, você se inscreve, e lá você vai poder ter acesso aos áudios dessas aulas. Amém? E o Eduardo falou aqui no domingo passado sobre muitas coisas. Ele mostrou, dentro da palavra, a importância da nossa mente, sabe? Que tudo passa pelo processo mental. Tudo. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, na verdade, a mente é esse ponto de partida. A mente é a ignição inicial da nossa vida. E aí ele chegou a usar algumas frases aqui dizendo que a gente precisa pensar sobre o que a gente está pensando, né? Porque os nossos pensamentos dirigem a nossa vida, a nossa mente dirige a nossa vida. E ele usou alguns textos como, por exemplo, Provérbios, que diz que assim, 23:7, se eu não me engano, assim como o homem imagina no seu coração, ou seja, na sua mente, assim ele é. Então aquilo que ocupa a tua mente com maior frequência é aquilo que vai dirigir a tua vida. Aquilo que você tem pensado mais, aquilo que você tem se permitido ou permitido acessar a tua mente, é aquilo que vai te dirigir. E aí a gente entende que Satanás, ele se utiliza disso, sabe? Ele se utiliza disso para nos conduzir. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que é isso? O mundo é governado, é dominado por Satanás. Esse sistema do mundo. E como que ele domina as pessoas? Como que ele domina todo o sistema? Ele domina através das mentes. Eu achei muito interessante esse slide que foi produzido, como uma mão manietando uma mente, como uma marionete. E é exatamente assim que Satanás faz. E eu achei legal ser uma marionete, porque quando a gente fala de campo de batalha da mente, eu imaginava, quando eu pedi para a Vânia produzir esse slide, eu imaginava que ela ia botar um campo, um cara com uma espada de um lado, um campo de batalha, né? E do outro lado uma lança e um cavalo, e ela ia fazer um negócio legal, o campo de batalha da mente. E aí ela veio com isso daí. E é exatamente assim, sabe por quê? Na nossa mente, a batalha é sutil. Na nossa mente, a batalha é sutil mesmo, é assim mesmo. É de pouquinho em pouquinho. Não é uma guerra, é de pouquinho em pouquinho, essa marionete vai se movimentando e a gente vai sendo conduzido pelos pensamentos sem perceber. Argumentos malignos são apresentados como verdade e às vezes a gente aceita. E aí a nossa mente está sendo manietada e a gente nem sabe. Porque uma guerra declarada todo mundo vê. Agora isso aqui, quase ninguém percebe. Vocês estão entendendo? É desse jeito. E aí foi falado sobre isso e hoje nós vamos entrar nesse tema aqui. Agora pode pôr para mim. Eu botei aula 1, considerando a aula do Eduardo como uma introdução, tá? Para a gente não se perder aqui nos capítulos, mas já é a segunda aula desse tema, né? Após a aula introdutória que foi
que é a aula introdutória que vai dar base para todas as outras aulas, né? A aula introdutória que foi extremamente importante. Hoje a gente vai provar, ou a palavra vai nos provar, que a mente é o campo de batalha. A mente é o campo de batalha, irmão. Não existe outro lugar na sua vida onde tenha uma batalha sendo travada nesse momento agora do que na sua mente, do que na nossa mente, né? E a gente vai entender como que isso funciona pela palavra. A Bíblia vai dizer, em Efésios 6,12, ela vai dizer assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Opa! A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e eu botei entre parênteses ali, na verdade já trazendo uma reflexão do próprio livro, não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos. É isso que essa primeira frase quer dizer. O nosso combate não é contra as pessoas. Não estamos combatendo contra oponentes físicos. E sim contra. O que está de amarelo não está no versículo, tá, irmãos? Da Bíblia. O que está de amarelo é uma explicação já. E sim contra principados e contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou nas regiões sobrenaturais. É nesse lugar que a nossa batalha é travada. Então, nessa passagem a gente vê que nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta, mas essa luta não é contra carne e sangue, essa luta não é contra as pessoas, essa luta não é contra os meus irmãos, contra a minha família, contra o meu marido, contra a minha esposa, contra o meu filho. A nossa luta é contra principados e potestades. O que a gente precisa entender é que esse mundo natural que a gente pode observar, que a gente pode tocar, que a gente pode ver com os nossos olhos naturais, com os nossos sentidos humanos, ele é influenciado, regido por um mundo espiritual sobrenatural que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Se nós pudéssemos ter os nossos olhos para o mundo espiritual abertos, no abrir e piscar de olhos, nós iríamos ver a guerra travada no mundo espiritual de demônios contra nós. E é contra eles a nossa batalha. Não é contra as pessoas. A nossa batalha é contra os espíritos que dominam este mundo. Eu já falei como que eles dominam este mundo. Como que eles dominam este mundo? Eu não coloquei no slide, mas quando estava no hino, eu me lembrei de um texto. Vê se tu consegue projetar para mim, Rafael, Efésios capítulo 2, e eu vou te mostrar essa dominação, espíritos dominadores, como que eles trabalham. Efésios capítulo 2, no verso 1, 2 e 3. Olha só, Efésios capítulo 2 começa dizendo assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ponto. Aguenta. Isso aqui começa. Por que que a gente estava morto em transgressão e pecado? Vai para o 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Ou seja, quando a gente segue a ordem, ou seja, o domínio, espíritos dominadores dão ordens. Ordem do príncipe do poder do ar, o equilíbrio que agora está atuando nos que... O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, quando a gente anda morto em delitos e pecados, a gente está seguindo, na verdade, uma ordem do principado desse mundo, aqueles principados lá de Efésios 6, que são nossos inimigos, e que é o mesmo espírito que atua nos filhos da desobediência. E aí no 3, ó, ele fecha. Anteriormente, todos nós vivíamos também entre eles, satisfazendo as vontades da nossa, seguindo os desejos e aqui onde eles dominam. Olha como é que atua a dominação de Satanás. Espíritos que dominam
dando ordem aonde? Nos nossos desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Volta lá no meu slide. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que a gente está numa guerra. Olha para mim, deixa as criancinhas irem lá para o filme delas lá. Então, a gente precisa entender que a gente está numa guerra, e essa guerra não é contra as pessoas. Essa guerra não é contra a carne e sangue. Ei, o que você vê é menos real do que aquilo que você não pode ver. Aquilo que se levanta contra você na tua vida não é natural, você tem que entender isso. Tudo é do mundo do espírito. Esse mundo é regido pelo mundo do espírito. E ele vai conduzindo esse mundo natural. Mas aquilo que a gente não pode ver é mais real, porque na verdade é onde existe a influência. Então a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós temos um inimigo sobrenatural, um adversário que quer nos matar, que quer acabar com a nossa família, com a nossa vida. Nós temos um inimigo. Você está entendendo? Você tem um inimigo. Porque em toda guerra tem dois lados. E aí nós vamos falar, eu separei aqui, para falar algumas características sobre esse inimigo. Eu não vou perder muito tempo falando dele não, mas é importante. Alguns dados, porque quando a gente está numa guerra, é importante conhecer o inimigo. Quando a gente está numa guerra, é importante saber quem é o inimigo. Ele é esse aqui, ó. Alguns nomes dele já mostram como que ele funciona, como que ele atua. Um dos nomes dele é Satanás, que significa inimigo ou acusador. O outro nome dele, que ele tem, é Diabo, aquele que separa e afasta. Maligno, aquele cuja essência do caráter é má. Demônio, espírito do mal. Então, aonde você vê manifestação de acusação, aonde você vê oposição de inimigos, aonde você vê separação, afastamento, aonde você vê maldade, é a atuação dele. É a atuação dele. Aonde tem essas coisas é a atuação dele, confusão, dissensão, briga, discórdia, separação. É a manifestação de Satanás. E a gente está lutando contra as pessoas. E a gente está achando que a culpa é da pessoa. Não, é uma atuação maligna. E a gente precisa identificar o inimigo para poder usar a arma certa. Porque enquanto a gente estiver lutando contra a pessoa, o real inimigo está ganhando espaço. Enquanto a gente está lutando com a arma errada, o real inimigo está ganhando espaço. Enquanto a gente está achando que é com a nossa força, com as nossas palavras que vai mudar a situação, a gente está lutando contra o inimigo errado e o inimigo verdadeiro está ganhando espaço. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Como já foi falado aqui numa ministração, lutar no campo de batalha é certo. Porque às vezes você está lá no campo de batalha errado, travando uma guerra contra pessoas, e lá onde acontece de fato a batalha, o inimigo está ganhando espaço, porque o teu espaço no campo de batalha está vazio. E quando o nosso espaço no campo de batalha está vazio, o inimigo avança e ocupa esse espaço. Então você precisa entender isso. Nós precisamos entender, a mente é o campo de batalha. Tudo é aqui. É uma guerra espiritual, é uma guerra sobrenatural. Não tem nada a ver com a pessoa que está do nosso lado. É a manifestação do próprio inimigo. Mais alguma coisa, forma de operar. Como que ele opera? Isso aqui, irmão, eu fiz esses 2 slides, são só 2 falando sobre ele, baseado numa estratégia militar. Qualquer combate que a gente vá, a gente tem um relatório a preencher sobre dados do inimigo. Dados importantes a saber a respeito do inimigo que a gente vai combater. E a gente usa uma sigla para isso, se chama TALUD. Tamanho, atividade, localização, uniforme, data, hora da observação. E aí, eu usei essas características. Primeiro, alguns nomes.
para saber algumas características. Agora, qual é a forma de operar dele? Ele opera com cilada, armadilha e laço. Está escrito em Efésios 6,11. No 10 começa, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fechou o 10. No 11 começa, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Aí entra no 12, que é a nossa base texto. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas antes tem isso aqui. Ele atua com cilada, ele prepara. Sabe o que é uma armadilha? Sabe o que é uma armadilha? Para você montar uma armadilha, você precisa primeiro observar a rotina da pessoa. Não tem como você armar armadilha para uma pessoa que você não observa. Satanás tem um demônio separado para observar cada um de nós diariamente. Ele conhece a nossa rotina, sabe o que a gente faz, sabe tudo. Então, é propício para ele preparar uma armadilha. Ele vai passar por aqui. Não é assim que arma uma armadilha? Estudando? É assim. Armadilhas são armadas assim. Laços são armados assim. Eu me lembro de quando eu caçava, para caçar lagarto, a gente montava uma ceva com coisas que levam cheiro, ele era atraído pelo cheiro. E a gente montava o puleiro em cima de uma árvore e ficava com a espingarda 22 em cima da árvore sentado, esperando o lagarto vir. E o lagarto vinha atraído pelo cheiro da comida. A gente colocava ovo podre, jaca, coisas que têm cheiro forte. Ele vinha atraído por aquele cheiro. Só que o lagarto, ele é cego. Quer dizer, desculpa, o lagarto, ele é surdo. Se você der um tiro nele e errar, ele não escuta. Mas ele enxerga muito. Se ele estiver olhando para você e você piscar o olho, ele vê o movimento, ele sai. Então, quando a gente vai armar uma armadilha, a gente tem que conhecer muito bem aquele que a gente vai armadilhar. E Satanás, ele gasta tempo nos estudando para nos armadilhar. Ele já sabe como que a gente reage a cada situação e é ali que ele lança a armadilha. Eu vou lançar aqui porque aqui ele perde a linha. Eu vou lançar aqui porque aqui ela perde a linha, aqui ela não se controla, aqui, ó. Tá entendendo? Existe uma guerra sendo travada na tua mente, na minha mente. Quais são as características? A astúcia, paciência e perseverança. 1 Pedro 5,8 diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como? Buscando a quem possa tragar. Paciência, perseverança, ele não desiste. Ele está o tempo todo ao derredor, observando e esperando uma oportunidade. Qual é a aparência dele? Não tem aparência, é indefinida, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 11,14, que ele pode se transfigurar num anjo de luz. Então, Satanás pode ser aquela mulher bonitona, aquela loura bonitona, pode ser aquele homem charmosão, pode ser aquele emprego dos sonhos, Satanás pode estar ali. Uma armadilha, uma cilada, ele nos engana. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode ser na aparente solução de um problema, não vou resolver assim. Pode ser uma sugestão dele, cuidado. Você está entendendo? Quais são as especialidades dele, meu irmão? Mentiras, enganos, falsidades e sofismas. A Bíblia chama ele de pai da mentira em João 8,44. Meu irmão, se ele criou a mentira, imagina a habilidade que ele tem de manipular mentiras. Ele apresenta argumentos mentirosos para nós. Dizem que a gente é o que a gente não é. Dizem que a gente diz que a gente não tem o que a gente tem. Dizem que a gente tem o que a gente não tem. Mentira o tempo todo. Argumentos mentirosos. Sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um argumento mentiroso com aparência de verdade. Ele apresentou um sofisma para Eva. Quando ele falou para Eva, Eva, tu pode comer de todas as árvores, mas do conhecimento não pode comer, Eva? Isso faz sentido, Eva? Sabe por que ele não quer que tu coma? Porque se tu comer, tu vai ser igual a ele. Olha o sofisma. Parece verdade, mas era mentira. Tu não vai morrer, Eva. Ele, através de Pedro, apresentou um argumento para Jesus, um sofisma.
Jesus falou, olha, está chegando a época, eu vou morrer, eu vou para a cruz. O que Pedro falou? Tu não vai para a cruz, não. Não faz isso contigo, não. Tu não pode ir para a cruz. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus identificou que era um sofisma. Parecia até que era para o bem de Jesus, né? Não parecia? Não, tu não vai sofrer, não. Mas não era um sofisma. Parece ser verdade, mas na verdade é uma mentira. Isso é um sofisma. E a gente precisa estar atento a isso. E qual é o campo de atuação? 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe deste século cega o campo de atuação é a mente. Cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, boas novas de Cristo. Amém? E como que ele trabalha, queridos? Pelas características dele, você já pode observar como que ele trabalha. Pelas características, você já pode ver que ele é paciente, que ele é mentiroso, que ele mente para nós o tempo todo, que ele vai bombardeando a nossa mente com um padrão de pensar, com astúcia. Ele vai bombardeando a nossa mente pouco a pouco, e essa guerra começa bem cedo. Ele vai bombardeando a nossa mente pouco a pouco com padrões de pensamentos que não tem nada a ver com a verdade de Deus. E a gente vai tomando esses padrões de pensamento que não tem nada a ver com a vontade de Deus e vai aceitando. E vai vivendo segundo eles. E eu li em Efésios 2. Antes nós andávamos seguindo nossos próprios pensamentos, mas não tem nada a ver com a verdade de Deus. E ele começa a bombardear. E esse bombardeio, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com um padrão errado de pensar, vai criando uma fortaleza na nossa mente. Vai criando uma fortaleza. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, a gente está numa luta? A gente tem um inimigo? Tem. A gente está numa luta? Tá. A gente tem um campo de batalha? Tem. É a mente. O inimigo, Satanás. Certo? Até aqui nós concluímos isso? Concluímos. Agora a gente vai entender demolindo fortalezas. Vamos falar sobre as armas, porque toda luta, toda guerra tem campo de batalha, tem inimigo e tem arma. Amém? Toda guerra tem arma. Então a gente vai entender um pouco das nossas armas, porque se a minha luta não é contra a carne e sangue, ou seja, contra as pessoas, então não posso usar armas físicas. Não posso usar. Eu não vou resolver isso com armas físicas, com o meu braço. Eu vou resolver isso com as armas certas. E a Bíblia diz aqui, ó, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, não são carnais. Ou seja, assim como a nossa luta não é contra a carne e sangue, as nossas armas também não são carnais. Porque se não é uma luta carnal, a arma também não pode ser carnal. E sim poderosas em Deus para destruir ou derrotar fortalezas. Anulando nós sofismas. Eu já falei aqui o que é o sofisma. Então, o que a gente tem que fazer com o sofisma? Com uma sugestão que parece verdade, mas na verdade é para nos destruir. Anular. Anular sofisma na nossa mente. E como que a gente vai anular sofisma? Como Jesus anulou todos os sofismas, com as armas. E a arma é a palavra. Ó, anulando nós sofisma. O que é um sofisma? Refutando argumentos e teorias e questionamentos. Questionamentos, irmãos. Satanás, ele levanta questionamentos. Questionamentos são sofismas. Lembra do que ele fez com Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, transforma então essa pedra em pão. Primeiro, ele questionou a filiação legítima de Jesus. Ele faz isso comigo e contigo todo dia. Será que tu é mesmo Filho de Deus? Só que se você pegar um pouco mais para trás, a tentação de Jesus está no capítulo 4 de Mateus. No capítulo 3 está o batismo. Quando Jesus sai da água, existe uma voz que fala o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele vai para o deserto, Satanás, se tu é o Filho de Deus. Espera aí, o próprio Deus não falou que Jesus era filho?
Por que Satanás está questionando algo que Deus falou? É assim que ele trabalha. Questionando a verdade de Deus. Questionando a palavra de Deus. Ele sempre vai questionar, será que é isso mesmo? Será que isso aí que esse cara está falando é isso mesmo? O que tu está fazendo aqui hoje de manhã, podendo estar na praia? O que tu vai fazer aqui? Será que isso vai adiantar alguma coisa? Questionamento de Satanás na nossa mente. Isso aqui não vai resolver teu problema, não. Vai ficar ouvindo, não vai adiantar nada. Sofisma. Questionamento. Não tem jeito para você mais não. Pode se entregar. Sofisma. Questionamento. Precisamos saber quais são as armas que nós vamos usar. Toda altivez e superioridade que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então ele trabalha construindo fortalezas na nossa mente. E o que nós temos que fazer é entender que as armas que nós temos em Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Esses argumentos, esses sofismas, esse conhecimento falso que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então a gente não pode pegar o padrão do mundo pensar e viver e trazer isso para a nossa vida. Porque a cultura da palavra é uma contracultura à cultura do mundo. Está na contramão. Então não tem como a gente pegar um padrão humano, mundano de pensar e trazer para a nossa vida cristã. São sofismas. Nós precisamos anular isso com a verdade da palavra, com as armas. Então, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. E ele constrói uma fortaleza em nós, com formas erradas de pensar, padrões errados de pensar, que a gente vai tomando, vai se construindo daqui a pouco. Para você falar a verdade para a pessoa, cara, tem uma resistência terrível, porque já foi criada uma fortaleza. E sabe qual é o problema da gente ter padrões errados de pensar como fortaleza na nossa mente? Sabe qual é? O problema é esse aqui, ó. O problema é esse aqui, ó. Porque os nossos pensamentos é que geram as nossas ações. Então, se você tem um padrão errado de pensamento, você vai agir errado. Em desacordo, porque você vai agir igualzinho você está pensando. E se você age errado de maneira repetida, ou seja, ações repetidas geram hábitos. Aí você cria hábitos em cima de padrões de pensamento errado. Você criou um hábito errado em si. Por quê? Porque o seu padrão de pensamento está errado. Aí esse hábito, ele forma o seu caráter. Hábito errado repetido, você se torna uma pessoa de caráter duvidoso. E o pior de tudo é que esse seu caráter, aquilo que você é, vai determinar o seu destino. Então aqui está o perigo de você ter padrões de pensamento errado na tua mente. Que se você pensa errado, você vai agir errado. Se você agir errado, você vai se tornar uma pessoa de caráter errado. E o caráter errado vai te levar para o destino errado. Um destino que Deus não estabeleceu para você. Então, se eu quero mudar o meu destino, eu tenho que começar mudando o meu pensamento, lá na origem. Porque eu mudando o pensamento, eu vou mudar a ação, eu mudando a ação, eu vou mudar o hábito, eu mudando o hábito, eu vou mudar o caráter, eu mudando o caráter, eu vou mudar o destino. Está entendendo? Então é assim, por isso que a mente é o campo de batalha. Porque se eu venço aqui na mente, eu venço tudo. Se eu venço aqui, eu venço tudo. Como que ele constrói uma fortaleza? Como que ele constrói? Eu vou te dar um exemplo que está apresentado aqui no livro, eu vou tentar compartilhar com você. Um exemplo, um casal. Vamos trabalhar na área de família. Um casal que é casado. Dentro dessa casa, está tudo desordenado. O marido não cumpre a função de marido e a mulher não cumpre a função de mulher.
Onde está a função de marido e a função de mulher? Hã? Onde está o padrão? O padrão está na palavra. Se você não tem isso aqui como manual do ser humano, você não pode ser considerado cristão. Seja evangélico, seja católico, não importa. Esse é o padrão para todo cristão. Está na palavra. Todo aquele que crê em Cristo, está aqui o padrão. Aqui tem um padrão, mas o mundo tem outro padrão. Eu disse que é uma contracultura, está na contramão. A mulher quer mandar no marido. É bíblico? Não é. A mulher que tem que atuar em todas as áreas da casa, resolvendo tudo. É a mulher que tem que comandar, é a mulher que tem que levar. A mulher não sabe, a mulher não sabe como deixar o marido assumir o seu papel. Não sabe como deixar o marido assumir o papel de marido, o papel de homem da casa. Ela não consegue, ela até é crente. Ela é crente. Ela conhece a palavra e ela conhece o padrão da palavra, mas simplesmente ela não consegue se submeter. Ela não consegue. Ela sabe que a atitude dela está errada, mas ela não consegue mudar. Agora, será que esse problema começou agora? Como que é construída uma fortaleza? Essa mulher que está nesse casamento, ela um dia foi uma criança. E dentro da casa dela, ela via o pai extremamente controlador. Ela via o pai oprimir a mãe. Um pai mandão. Um pai arrogante. Que era desrespeitoso não só com a mãe, mas com ela. Mas com o irmão dela, o pai era meu filhão, meu amigão, você é macho, rapaz. E ela e a mãe, Satanás começa a trabalhar na mente de Maria desde criança. E ele começa a construir essa fortaleza lá na infância. Na verdade, se você é homem, você tem tudo, mas se você é mulher, você não tem nada. Fortaleza sendo construída. Você está entendendo que Satanás ele propõe uma guerra na nossa mente muito cedo? Ele começa a construir uma fortaleza muito cedo. E Maria, quando ela chega aos 16 anos, essa menina dessa história, ela toma uma decisão. Homem nenhum vai mandar em mim. Homem nenhum vai mandar em mim. Sabe por quê? Eu não vou passar o que minha mãe passava. Eu vou ser independente, eu vou trabalhar, eu vou ter meu próprio dinheiro e homem nenhum vai mandar em mim. Fortaleza construída. Satanás tica lá no quadro dele, objetivo alcançado. Ele começou lá na infância, estabelecendo a fortaleza. Quando Maria se casa, ela tem um padrão bíblico, mas existe uma fortaleza construída na mente dela. Ele promoveu essa guerra muito cedo. E como que Maria vai fazer para destruir essa fortaleza? Usando a palavra. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Mas Maria está lutando contra o marido. Na verdade, ela deveria, com a palavra, lutar contra a fortaleza da sua mente. E é assim que a gente está lutando errado o tempo todo. Por sua vez, o marido de Maria deveria tomar uma posição. Ele também conhece a palavra. Ele também é crente. E ele sabe que o homem tem que assumir o papel na casa.
Ele sabe que o padrão que ele está vivendo não é o correto. E ele deveria se posicionar. Ele deveria ser firme, amoroso, mas firme. Quando eu falo dele assumir uma posição, não é dele dar uma de machão, bater nela, dar 2 gritos, e quem manda aqui sou eu. Isso não resolve. Mas amá-la como a Bíblia manda. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido fazendo isso, ele assume o seu papel e coloca Maria direitinho no lugar dela. Só que José também tem fortalezas construídas. Porque ele também um dia foi criança. E quando ele era criança, sabe, ele não tinha muitas habilidades. Ele era meio desastrado. E a mãe dele vivia falando: você não sabe fazer nada direito. Você é um desastrado. Você não vai dar para nada nessa vida. Satanás também começou a guerra na mente de José muito cedo. E ele cresceu ouvindo isso. Aí você imagina isso sendo repetido, dia após dia, semana após semana. Tinha até um amiguinho na escola de quem ele queria ser amigo, mas acabou que por causa do jeito dele ele virou, na nossa época era chacota, hoje em dia é bullying. Sofreu bullying no colégio. Tinha até uma menina de quem ele gostava, se apaixonou, mas a menina não dava a menor importância para ele e preferia o outro que era mais descolado. E José começou a entender que o melhor era ele ficar na dele. Ele ser introspectivo. Ele não se relacionar muito com as pessoas. E ele ser um cara passivo. E hoje, dentro desse lar, a gente tem uma mulher mandona e um homem passivo. Fortalezas construídas por Satanás ao longo de uma vida. Um lutando contra o outro. Mas o campo de batalha é a... Isso é só um padrão, tem vários outros. Vários outros padrões. Aí sabe o que é que José resolve fazer? Eu vou orar. Porque eu sei que eu deveria me posicionar, mas na verdade ninguém me escuta, minha mãe não me escutava, meus amigos só... Fortalezas, irmãos, construídas. Satanás, ele propõe esse combate muito cedo. Qual é a solução? Imagina essa casa. Imagina tudo o que tem que acontecer nessa casa. E imagina como que isso vai acontecer. Qual é a solução? A Bíblia tem a solução. Romanos 12:2. Diz o seguinte, ó: não vos conformeis com este século, este mundo modelado e adaptado aos seus costumes superficiais. Não se modelem a isso. Mas transformem-se pela completa renovação da vossa mente, segundo os padrões da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, aceitável e perfeito aos olhos de Deus para você. Renovação da mente. Essa é a solução. Destruir fortalezas e estabelecer padrões segundo a palavra. Essa é a solução. Renovar a mente. Por isso a importância desse tema. A mente é o campo de batalha. Nossos comportamentos são resultado de padrões de pensamentos estabelecidos. Quanto mais eu medito nessa palavra, mais o meu comportamento vai ser moldado por ela. Agora, se eu não dou valor a essa palavra, o meu comportamento está sendo moldado pelos padrões do mundo, que querem destruir a família. Onde o divórcio é normal, não deu certo, separa, está tudo bem. Esse é o padrão.
O mundo está contra nós, queridos, que queremos estabelecer, não é o padrão evangélico não, é o padrão cristão para a família, para Deus, para o homem, padrão de vida. Só que a gente precisa declarar guerra, a gente precisa estar empenhado nessa guerra, a gente está tranquilo, a gente está achando que está tudo legal e Satanás está ganhando campo. Todo dia. Tu acha que a guerra é quando? É uma vez por semana? É todo dia a guerra na mente. É todo dia a guerra. É todo dia todo dia aparece pensamento, sugestão, argumento. É todo dia. E a gente está parado. Já viu o jogo de dama? Quem que já jogou dama? Se eu movimento uma pedra, eu estou jogando dama com o Ronald, e o Ronald não movimenta nenhuma, eu movimento mais uma, ele não movimenta nenhuma, eu movimento mais uma, daqui a pouco como é que ele está? Encurralado. Então Satanás ele se movimenta todo dia, a gente tem que se movimentar também. A gente tem que combater esse combate. A gente tem que estar nesse campo de batalha. E a renovação da mente, querido, é necessário para nós. Porque como que é o homem natural? O homem natural é isso aqui, ó. Espiritualmente morto. Isso é um homem natural, um homem sem Cristo. Uma pessoa que não reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a vida eterna, ela está aí. A Bíblia é clara quando diz, ó, e todo aquele que recebeu a Cristo foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, isso aqui não tem para onde fugir. O homem natural, ele é espiritualmente morto, porque ele não reconheceu a Cristo. A mente dele está totalmente influenciada pelo... Essa aqui é a nossa composição. Espírito, alma e corpo. Espírito como coração, centro do homem. Alma como a mentalidade. E o corpo como consequência de tudo. Quando estamos espiritualmente mortos, tá? O nosso canal para receber a palavra de Deus está fechado. E nós recebemos na nossa mente somente a influência do mundo. É por isso que o mundo está do jeito que está. O canal para receber a verdade de Deus está fechado, porque o homem está espiritualmente morto, e ele vai seguindo os padrões do mundo, como Efésios falou que antigamente a gente também seguia. Mas aí o homem aceita Jesus, amém? Aceitei Jesus, ele se torna espiritualmente vivo. Deus entrou no negócio agora. Deus entrou no negócio. O Espírito, ele abre o canal. Ó, o canal agora não está passando para receber a verdade de Deus. Mas se eu não me alimentar dessa verdade, eu vou continuar recebendo influência do mundo. Então você está entendendo? Para você se tornar salvo, uma nova criatura, um filho de Deus, não tem nada que você tenha que fazer, somente crer e receber Jesus. Então você creu e recebeu Jesus, você está espiritualmente vivo e o seu canal de comunicação com Deus está aberto, mas você precisa agora, através da comunhão com Ele e com a palavra, encher a tua mente, porque senão você vai estar espiritualmente vivo, mas continuar recebendo influência do mundo, e isso é o homem carnal, é o homem que está na igreja, é salvo, é uma nova criatura, mas a mente dele é totalmente influenciada pelo mundo e não pela palavra, homem carnal. Está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Romanos 12:2, renovar minha mente, isso é um papel que eu vou fazer. Aí sim, quando eu renovo a minha mente na palavra diariamente, aí eu me torno um ser espiritual aqui, ó. Deus, eu nasci de novo, eu estou espiritualmente vivo, o canal está aberto, eu estou em plena comunhão com Deus, o mundo continua ali, mas ele está apagado, percebe? Aqui ele estava aceso, agora ele apagou, mas ele não sumiu, ele continua tentando influenciar, mas à medida que eu mantenho a minha mente renovada na palavra, ele não tem espaço para entrar, e esse espírito vivo, essa mente renovada, vai dar resultado direto no meu corpo. Você percebe que com a mente não renovada, o corpo continuava fazendo coisa errada. Agora, automaticamente, quando eu mudo minha mente, eu mudo meu corpo. Ou seja, o pensamento influenciando nas ações. Mas é um trabalho que eu e você precisamos fazer. É um trabalho que, quando eu não faço, o inimigo ganha espaço na minha mente. E ele ganha espaço na minha mente, eu vou agindo como ele quer. Eu vou sendo conduzido por ele. E aí eu sou um homem carnal.
E aí, como que eu vou fazer isso, Luiz Fernando? Como que eu vou renovar a minha mente? Aí eu volto 2 Coríntios 10, 4, 5, que diz isso, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos. A gente recebe conselho de Satanás, conselho das pessoas, irmão. Olha qual o tipo de conselho que a gente recebe. Tu vai lá para o teu trabalho e tu conta como é que está teu casamento, o conselho é esse aqui, ó. Separa, cara. Pô, tu é tão novo, tu tá bonitão ainda, vai ficar insistindo nisso? Separa logo. Conselho. Conselho, irmão. Aí a gente segue. Aí a gente vai, aí, ó. E toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Bota essa criança num colégio interno, conselho. Aborta esse filho, tira logo essa criança, tu vai ter um filho desse homem, conselho. Tu acha que não tem, não? A nossa pastora conta o testemunho dela. Dentro da igreja, quando ela engravidou do Denilson, ela recebeu o conselho de uma irmã dentro da igreja para tirar o Denilson. Quem já ouviu esse testemunho da pastora? Aí ela segue. Não tinha um pastor hoje pregando o evangelho no mundo aí. Está entendendo? Conselhos. Só que a gente vai precisar usar a arma que não é uma arma física, mas é a arma da palavra. A gente precisa usar a palavra diariamente, irmão. Eu te pergunto, com o que você tem gasto tempo? Com o que eu tenho gasto tempo no meu dia a dia? Eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso me alimentar dessa palavra. No mundo espiritual, a gente come pelo ouvido, sabia? O nosso alimento entra pelo ouvido, ouvindo essa verdade. Através de pregações, através de sermões, né? E a gente vai renovando a nossa mente pela palavra, através de receber esse conhecimento. São as armas da palavra que nós vamos usar para ganhar a vitória sobre essas coisas. Os sermões que a gente escuta, como hoje, mas principalmente no seu devocional diário. Olha só o que diz a Bíblia. Se vós permaneceres na minha palavra, ou seja, se agarrarem com força aos meus ensinamentos e viverem de acordo com eles, tá? Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei que uma fortaleza é uma área onde nós somos mantidos presos? Lembra disso? Não lembra, não? Não está me respondendo, não deve lembrar. Vou voltar aqui, ó. É bom que está aqui, ó. Uma fortaleza é uma área em que nós somos mantidos escravizados em prisão. E aí, qual é a solução para isso? Ó? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessa prisão que é essa fortaleza construída na nossa mente. Então a palavra entra combatendo esses argumentos, essas mentiras, esses sofismas. A palavra entra diariamente, se tornando a principal arma para a batalha da mente. Colocar a palavra dentro da nossa cabeça, conhecer a verdade para a verdade nos libertar de fato. Olha só o que diz, ó. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, ainda se vos acrescentará. O que ele está querendo dizer é o seguinte, com a medida de reflexão e estudo na palavra que você tiver medido, que você se dedicar, a verdade que você ouviu, vos medirão, ou seja, será a medida de conhecimento e virtude com que vos medirão. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte, à medida que eu dou atenção a essa palavra, e eu medito nessa palavra, é a medida que ela faz influência na minha vida. Se eu desprezo, se eu não dou valor, ela não está em lugar nenhum na minha vida, ela não vai influenciar. Agora, se eu medito, se eu dou valor, se eu me entrego, se eu estudo, ela começa a me transformar. Ela começa a transformação aqui, que vai transformar minhas ações, que vai transformar meus hábitos, que vai transformar meu caráter, que vai mudar o meu destino.
Você está entendendo ou não? A batalha é na mente. É encher a mente com a palavra a ponto de todo pensamento contrário ter que sair. Porque a lei da física serve também para a nossa mente. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. 2 pensamentos não vão ocupar ao mesmo tempo um lugar na nossa mente. Se a gente estiver com a mente ocupada com as coisas de Deus, não vai entrar outra coisa. A batalha é aí. Só que quando a gente fica com a mente vazia, é aonde o inimigo começa a ganhar campo nas suas sugestões, argumentos, sofismas, mentiras com cara de verdade, e ele vai ganhando campo. E daqui a pouco a gente está sendo guiado por isso. Olha só o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue aqui a palavra conselho de novo, dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra, e nessa lei medita de dia e de noite. O que é meditar? Refletir sobre, ponderar, planejar, pretender na mente, entregar-se à contemplação. É você pegar um texto, não é você ficar com a cara na Bíblia de dia e de noite. Meditar de dia e de noite não é você ficar assim. Meditar de dia e de noite é você ler um texto pela manhã e você passar o dia todo considerando aquilo na tua mente. Caramba, aquele negócio, né, que eu li, é assim, assim. Aí Deus vai ministrando no teu coração e você está meditando dia e noite na palavra. Quando você está cantando um louvor, que é uma outra boa arma, porque para você cantar você tem que pensar. Quando você está cantando louvor, tua mente está ocupada com aquelas letras também. Quando você está orando, para você falar, você tem que pensar, tua mente também está ocupada com aquela oração que você está fazendo. Então esse é o segredo. Então, o jugo... Então, ela está dizendo que a palavra despedaça o jugo, é como o sinônimo de destruir a fortaleza. Entendeu? A unção, na verdade, a Bíblia vai dizer que a unção despedaça todo o jugo. Né? E a palavra, ela vai demolir fortaleza. Exatamente, ela vai bater até cair, irmão. Ela vai bater, só que é uma guerra diária. Imagina uma pessoa que está no shopping. Aí, por acaso, ela entra na escada rolante errada. Ela quer subir, ela entra na escada rolante que está. Como é que ela fica? Ela sai do lugar? Ela fica. Sabe qual é o nome disso? Renovação da mente. É assim que a gente está. Todo dia. Ela não sobe, mas ela também não. Se ela parar de andar. Renovação da mente é isso, a gente tem que ficar assim todo dia. Todo dia. Porque se a gente parar de renovar a mente, a gente desce. Isso é a renovação da mente diária. Para ver essas fortalezas serem desconstruídas. Quer ver uma fortaleza, que estava conversando até com o César ali antes da aula, quer ver uma fortaleza que Satanás constrói no povo de Deus? Deus quer curar somente alguns. Está me olhando assim por quê? É uma fortaleza. Deus opera às vezes e às vezes não opera. Não foi da vontade dele, não é da vontade dele curar. Onde está escrito que não é da vontade de Deus curar? A gente não coloca dúvida sobre o poder de Deus para curar, mas a gente duvida se ele tem vontade ou não de curar. A gente sabe que ele pode, mas a gente não sabe se ele quer. E teve um homem que chegou diante dele com essa dúvida. Lembra dele? O leproso. O leproso falou assim para ele: eu sei que se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, a dúvida dele não estava no poder. A dúvida dele estava na vontade. Se quiseres, pode tornar-me limpo. E é assim que a igreja se comporta.
a gente não duvida do poder de Deus, mas a gente tem dúvida se Ele tem vontade, se Ele quer. Qual foi a resposta de Jesus? Antes de ser limpo, Ele falou uma coisa: quero ser limpo. Eu te pergunto, Ele pode dizer quero para aquele leproso e não quero para mim e para você? Fortaleza. Porque Satanás, ele quer que a igreja pense assim, que Deus às vezes faz e às vezes não faz, que às vezes Ele quer e não quer. Sabe por quê? Quando a gente pensa assim, toda vez que a gente vai orar, se for da tua vontade, é uma oração duvidosa, e na dúvida Deus não opera. Então Satanás quer sempre nos fazer operar em dúvida, porque a fé é a certeza. Quem opera em dúvida nunca opera em fé, nunca opera em certeza. E a Bíblia diz que aquele que duvida não recebe nada de Deus. É como a onda do mar, não recebe nada de Deus. E é isso que Satanás quer, que a gente opere em dúvida, para a gente não receber nada de Deus. A expressão máxima da vontade de Deus é Jesus. Amém? Ele falou, eu não vim fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a expressão máxima da vontade de Deus é Jesus. Me mostra nos evangelhos alguém que chegou diante de Jesus e não saiu curado. Aí você vai poder dizer que a vontade de Deus não é curar. Mas enquanto eu olhar para os evangelhos e ler assim, e lhes traziam multidões de enfermos, e todos eram curados, e vinham até ele muitos endemoniados, e todos eram libertos. E onde ele estava, uma grande multidão o seguia, e lhe traziam coxos, aleijados e paralíticos, e todos eram curados. Enquanto eu leio isso, a cura é para todos. A cura é para todos. Porque é a vontade de Deus que nós tenhamos saúde. Foi algo conquistado para nós. Leia os evangelhos e sublinhe de amarelo todas as expressões que tiver algo que Jesus fez. Jesus fez, você vai lá e bota de amarelo. Você vai ver. O que é a vontade de Deus para mim e para você? Porque Ele falou que Ele veio fazer a vontade de Deus. Então você pega, quer saber o que é a vontade de Deus? Sublinha tudo que Jesus fez. Você vai descobrir a vontade de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar libertação aos cativos. Essa é a vontade de Deus. Cura aos enfermos, salvação aos perdidos. A vontade de Deus é essa. Então, é o quanto eu gasto tempo. Olha só o que diz. Por último, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogio, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável, e decente. É isso que a gente tem que ocupar. Eu te pergunto, o que tem ocupado nossa mente? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Ele está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, esse manter dá uma ideia de todo dia mesmo. É disso aqui mesmo, ó. Manter, não é só levar o pensamento a Deus, é levar e manter. Então é isso aqui, ó, a escada rolante todo dia. Manter meu pensamento nas coisas que são de cima. A transformação que eu desejo na minha vida começa na transformação da minha maneira de pensar. O intuito da aula de hoje, querido, é mostrar para você que a mente é um campo de batalha. Qualquer um de nós pode ser a Maria ou o João dessa história. Em alguma área da nossa vida, estarmos vivendo em prisão e achar que o problema é sempre o outro. Casamentos acabam, amizades acabam, relacionamentos acabam, porque está todo mundo lutando a luta errada. O combate é o combate da mente. Precisamos nos empenhar. Pode começar.
Precisamos nos empenhar em destruir as fortalezas. Precisamos nos empenhar em renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Ter uma renovação completa pela palavra de Deus. Porque essa palavra vai transformar minha vida à medida que eu der importância a ela. Não existe possibilidade de eu entrar num relacionamento genuíno com Deus, com essa verdade, e não ser transformado por ela. Não existe. Tem muitos exemplos, eu sou um deles, de que essa palavra operou transformação na vida de muitas pessoas. E essa palavra não mudou. E essa palavra não mudou. O poder dessa palavra não mudou. Fique de pé em nome de Jesus.